Imagine viver por milhares de anos, ver seus amigos morrerem um por um, carregar dentro de si a culpa por incontáveis batalhas e, mesmo assim, continuar lutando todos os dias para proteger as mesmas pessoas. Essa é a história de Xiao, um dos personagens mais poderosos de Liyue, um adeptus conhecido como o Conquistador de Demônios e o último sobrevivente dos lendários Yakshas. Mas por trás daquele guerreiro frio e extremamente reservado, existe uma história marcada por escravidão, violência, perda e uma dívida que nunca deixou de cobrar seu preço. E hoje você vai entender como Xiao se tornou o personagem que conhecemos em Genshin Impact. Capítulo 1. Antes de ser Xiao. Muito antes de ser conhecido como Xiao, ele tinha outro nome, Alatus. E antes mesmo disso, ele era apenas um jovem adeptus que acabou caindo nas mãos de uma divindade cruel. Esse deus descobriu uma fraqueza de Xiao e utilizou isso para escravizá-lo. Durante esse período, Xiao foi obrigado a cometer atos extremamente violentos em nome dessa divindade. Entre eles estava algo particularmente perturbador: devorar os sonhos de suas vítimas. Ele não escolheu aquela vida. Ele foi forçado a vivê-la. Durante muito tempo, Xiao permaneceu preso à vontade daquele deus, até que a Guerra dos Arcontes mudou completamente seu destino. Foi nesse período que Morax, o deus Gel, enfrentou essa divindade. Morax derrotou o deus e libertou Xiao. E foi então que ele recebeu um novo nome, Xiao. O nome não representava apenas uma nova identidade. Para Xiao, aquela foi praticamente a primeira oportunidade de viver uma vida que pertencesse a ele. E por isso, sua lealdade a Morax se tornou absoluta. Capítulo 2. Os 5 Yakshas. Depois de ser libertado, Xiao passou a servir Morax. Mas sua verdadeira missão começaria quando a Guerra dos Arcontes terminou. Mesmo depois da morte de diversos deuses, o ódio, o ressentimento e os poderes dessas entidades continuaram contaminando Liyue. Dessa corrupção nasceram monstros, doenças e outras manifestações sobrenaturais. E alguém precisava enfrentar essas criaturas. Foi então que Morax convocou os Yakshas. Eles eram guerreiros adeptos especializados em combater essas manifestações. Entre todos eles, 5 se destacavam: Bozácios, Bonanos, Indarias, Menogias e Alatus, que mais tarde seria conhecido como Xiao. E sua missão era simples de entender, mas praticamente impossível de cumprir: proteger Liyue, não importava o preço. Capítulo 3. O preço de ser um Yaksha. E é aqui que a história de Xiao começa a ficar realmente sombria, porque os Yakshas não estavam simplesmente derrotando monstros. Eles estavam entrando em contato constantemente com a corrupção deixada pelos deuses mortos. Essa corrupção ficou conhecida como dívida kármica. E quanto mais eles lutavam, mais essa influência afetava suas mentes e seus espíritos. A dívida kármica poderia levar à loucura, ao desespero e até colocar os próprios Yakshas uns contra os outros. E, pouco a pouco, os 5 Yakshas começaram a desaparecer. Alguns morreram em batalha, outros foram consumidos pela loucura, e outros simplesmente desapareceram. Xiao começou a perder aqueles que considerava seus companheiros. Primeiro um, depois outro, até que restasse apenas ele. Capítulo 4. A solidão de Xiao. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sobreviver a todos que você amava. Xiao passou milhares de anos vendo pessoas próximas desaparecerem, e isso ajuda a explicar completamente sua personalidade atual. Ele não é simplesmente frio, ele aprendeu a se afastar, porque para alguém que vive tanto tempo, criar vínculos com humanos significa inevitavelmente assistir essas pessoas envelhecerem e morrerem. E mesmo entre os adeptos, Xiao perdeu praticamente todos aqueles que lutaram ao seu lado. O último grande golpe veio com o desaparecimento de Bozácios, o líder dos 5 Yakshas. Durante muito tempo, Xiao acreditou que havia perdido seu último companheiro, mas a verdade sobre o destino de Bozácios só seria descoberta milhares de anos depois. Capítulo 5. O Yaksha sem nome. 500 anos atrás, durante o Cataclismo, uma batalha aconteceu no Despenhadeiro. Monstros de Querreá entraram em confronto com as forças de Liyue, e no meio daquela batalha, um Yaksha apareceu. Mas ninguém sabia quem ele era. Ele lutou ao lado dos soldados até o fim. Esse guerreiro acabou ficando conhecido nas lendas simplesmente como o Yaksha sem nome. O que ninguém sabia era que aquele guerreiro era Bozácios. Consumido pela dívida kármica e com suas memórias destruídas, ele havia desaparecido anos antes. Durante a batalha, Bozácios acabou se sacrificando junto aos soldados para selar os monstros. E morreu sem que ninguém soubesse seu verdadeiro nome. Muito tempo depois, Xiao descobriria a verdade. E isso significava que, mesmo depois de milhares de anos, ele ainda estava descobrindo novas formas de perder aqueles que amava. Capítulo 6. Por que Xiao continua lutando? Então chegamos à pergunta mais importante. Por que ele simplesmente não abandona tudo? Porque Xiao fez uma promessa. Ele prometeu proteger Liyue. E para ele, essa promessa vale mais do que sua própria felicidade. Por isso ele continua lutando. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando ninguém agradece. Mesmo quando a dívida kármica continua corroendo sua existência.
Ele prefere ficar sozinho no albergue Wangshu e eliminar as ameaças antes que elas cheguem até as pessoas. É por isso que Xiao raramente busca reconhecimento. Ele não quer ser um herói. Ele simplesmente acredita que esse é o seu dever. Capítulo 7. O Conquistador de Demônios. E é exatamente por causa dessa história que Xiao se tornou um dos guerreiros mais temidos de Liyue. Sua força não existe apenas porque ele é um adeptus poderoso. Ele passou milhares de anos lutando. Milhares de anos enfrentando criaturas sobrenaturais. Milhares de anos aprimorando suas habilidades. E quando coloca sua máscara Yaksha, a personalidade tranquila desaparece. Surge o Conquistador de Demônios. Um guerreiro extremamente rápido e letal, disposto a enfrentar qualquer ameaça que coloque Liyue em perigo. Mas existe uma ironia nisso tudo. Quanto mais poderoso Xiao se tornou, maior também foi o preço que ele pagou. Capítulo 8. A Agonia de Xiao. Xiao não é apenas a história de um guerreiro poderoso. É a história de alguém que sobreviveu. Ele sobreviveu à escravidão. Sobreviveu à guerra. Sobreviveu à morte dos seus companheiros. E continua sobrevivendo todos os dias. Talvez seja justamente por isso que ele seja tão reservado. Porque no fundo, Xiao acredita que seu destino sempre foi carregar esse sofrimento sozinho. Ele não espera recompensa. Não espera reconhecimento. E muito menos espera que alguém compreenda completamente sua dor. Ele apenas continua lutando. Hoje, Xiao é conhecido como o último dos 5 Yakshas. Um guerreiro que poderia simplesmente desaparecer nas montanhas e viver longe de tudo. Mas ele escolhe continuar protegendo Liyue. E talvez essa seja a parte mais triste e ao mesmo tempo mais bonita da história dele. Xiao passou milhares de anos acreditando que estava destinado a lutar sozinho. Mas pouco a pouco ele começou a perceber que talvez não precisasse carregar tudo sozinho para sempre. E é isso que torna a sua história tão marcante. Porque Xiao não é apenas um personagem poderoso. Ele é alguém que perdeu quase tudo, mas nunca deixou de lutar. E talvez seja justamente por isso que o título de Conquistador de Demônios combine tanto com ele. Se você gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no Universo Anime, porque essa foi apenas a primeira história. Ainda existem dezenas de personagens de Genshin Impact com passados tão trágicos, misteriosos e incríveis quanto o de Xiao. E no próximo vídeo, a gente vai conhecer outro deles.